Olá pessoal, eu venho fazer um vídeo totalmente diferente dos demais, né? Eu venho contar minha história de vida para vocês. Há mais de 20 anos, mais de 21 anos, eu fiz uma decisão de servir a Deus, né? Eu e a minha casa, eu e a minha família. Então, desde daí para frente, nós começamos a ter experiências com Deus, né? Cada ano, cada dia. E há 2 anos atrás, há mais de 2 anos atrás, eu comecei a ter experiências grandiosas com Deus, depois de uma decepção que eu sofri, que eu tive. E eu comecei a ter experiências muito fortes com Deus, depois de todo esse baque, de todo esse sofrimento, de toda essa situação que eu passei, né? Então eu quero dividir minha história de vida com vocês. Se vocês quiserem, a minha história desde o início, né? Como foi que eu cheguei no ministério, tudo eu vou contar para vocês. Como foi que eu cheguei no ministério? Cheguei uma mulher depressiva, uma pessoa com estima muito baixa, né? Uma mulher que não tinha nem para mim, quanto mais para dar para alguém alguma coisa, né? Mas Deus me tratou, Deus me curou e eu fiz uma decisão para Jesus e nisso Deus me curou todas as minhas feridas. Mas aí isso aí eu vou deixar para depois, né? Para contar toda a minha história, tudo que eu passei, como foi a minha trajetória de vida dentro do ministério onde eu congrego, né? Mas o que eu quero trazer para vocês, esses relatos que eu vou trazer para vocês, eu não sei se vai ser de uma, de 2 vezes, de 3 vezes, eu não sei. Pode ser várias vezes que eu tenho que estar contando essas experiências, tudo que eu tenho para falar para vocês, né? Mas há 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar na casa de um casal de idosos, né? Eu cheguei lá, depois se vocês quiserem também eu falo como foi que eu cheguei até lá, né? Como foi, né? Tudo isso. Mas o que eu quero falar para você é a minha experiência que eu tive nesses 2 anos, né? Trabalhando com esse casal. Eu nunca tinha trabalhado, né, cuidando de idosos, né? E a situação me fez chegar até aí, né? Até eu, graças a Deus, que Deus preparou esse emprego para mim, esse trabalho, e para mim foi uma bênção. Foi onde eu pude ter experiências grandiosas com Deus, né? Eu comecei a cuidar desse casal, era um casal. Depois que eu estava lá há mais de 3 meses, uns 3 meses mais ou menos, o senhorzinho chegou a falecer e eu fiquei cuidando só da senhora, né? De quase 90 anos, o senhorzinho tinha 92 e ela já tem agora quase 90 anos. Ela vai fazer 98. 88 anos ela vai fazer agora. E eu vou falar para vocês, gente, eu tive experiências muito fortes com essas pessoas. Deus me colocou nesse lugar com um propósito de levar cura, levar libertação para essa casa. Aonde esse senhorzinho, quando eu cheguei lá, eu cheguei mais para cuidar dele. Aliás, ele tinha uma cuidadora à noite, né, que dormia com eles. E eu fui para fazer o serviço doméstico e ficar com eles, fazer companhia, né? Então eu tive experiência com esse senhorzinho. Quando eu cheguei lá, ele recém tinha quebrado o fêmur, estava se recuperando, estava andando de andador, mas ele tinha um problema muito sério na próstata. Eles falam que os médicos falavam que não era câncer, só que, pessoal,
ele usava fralda, ele tinha problema na próstata. Então ele urinava, era trocado de 6 a 7 vezes a fralda dele por dia, o tanto que ele urinava, né? E além de urinar, ele saiu uma secreção no canal da urina dele, um pus, né? Uma secreção que tinha que forrar ele com uma toalha e pôr a fralda, porque não dava conta, né? Então, quando foi um dia, esse homem tomava remédio dia e de noite, remédio fortíssimo, que ele sentia muita dor, não tinha mais o que fazer, ele na idade também, não tinha como operar, não tinha como fazer mais nada. Então, eu simplesmente perguntei dele, né? Eu estava ali com um propósito, né, de levar cura, eu não estava ali por acaso, né? Eu entendi isso, que eu não estava lá nessa casa só pelo fato de trabalhar, no final do mês ter o meu salário. Não, eu estava ali com um propósito. Deus me colocou ali com um propósito de levar cura, levar libertação para esse casal de idosos que não conhecia Deus. Eram pessoas católicas, mas não praticantes, né? Mas eram católicos, né? Não conhecia Deus. Então chegou um dia que de tanto sofrimento que eu vi daquele senhor, que eu cheguei nele e perguntei se ele queria aceitar Jesus, se ele aceitava que eu orasse por ele, que ele iria ser curado. Falei, os médicos nenhum puderam fazer nada pelo Senhor, mas Deus pode fazer o Senhor crer, né? Então eu orei naquele homem e, gente, para você ver que o mal existe, né? O mal existe. E no momento que eu orei nesse senhor, eu vi um rabo de uma cobra, de uma serpente saindo debaixo da cama deles. Era como se aquela cobra morasse ali, e uma cobra preta, era como se aquela cobra tivesse... Ela habitava ali naquele lugar, e no momento que eu orei por ele aceitou Jesus, eu fiz uma oração forte, aquela cobra saiu debaixo da cama, né? E aquele homem foi curado. Aquele homem, ele veio a falecer 3 meses depois, mas ele estava curado. Ele começou a trocar a fralda 2 vezes no dia. Tinha vez que ele nem trocava, era colocado uma fralda nele de manhã e ele ficava ali até a tarde. Eu ia embora para minha casa e ele não precisava. Depois que ele tomava banho, que colocava aquela fralda, né? Mas ele não tinha mais secreção, não usava mais toalha. E o que é mais forte, gente, é que ele chegou para mim falar que ele não sentia mais nenhum tipo de dor. Ele não tinha dor mais em nada. Ele não sentia mais dor. E isso foi incrível. Esse senhor, ele veio a falecer, mas não desse problema. Ele teve um infarto, foi na época da pandemia, né? Ele sofreu esse infarto, ele começou a infartar em casa, levaram ele para o hospital e ele faleceu no outro dia. E esse é um dos episódios que eu quero conversar com você e falar que nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, onde nós chegarmos, a gente tem que levar sabor para aquele lugar. Se aquele lá é um lar frio, um lar ali que ninguém conversa um com o outro, que não há diálogo, esse sal, ele tem que levar sabor para essa casa, a luz para aquela casa. E nós somos esse instrumento, nós somos a luz e o sal da terra. Se a gente não muda o ambiente, tá faltando alguma coisa, né? Porque se nós somos o sal e a luz, então a luz, o que ela faz? Ela ilumina onde está escuro, onde ninguém está enxergando nada. Então é esse o recado que eu tenho para dar para você nesse dia. Eu vou
vou contar as outras partes de outras experiências que eu tô tendo, porque eu continuo lá, eu cuido da senhora. E essa mulher também, ela foi liberta de muitas coisas. Ela era uma pessoa que tinha muitas enfermidades, ela foi curada também. Hoje em dia ela vai fazer 88 anos em junho. Você não disse que essa mulher tem essa idade, então vai ficar para o próximo vídeo. Eu vou estar contando para vocês. E eu espero, pessoal, que esse vídeo, que essa história venha levantar você, né? Venha mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir e ser esse sal da terra e essa luz do mundo. Aonde você chegar, no teu trabalho, na tua casa, ali tem que ter luz, ali tem que ter sabor, as pessoas têm que ter o desejo de estar em casa, o teu esposo tem que ter aquele desejo todos os dias de voltar para casa, de sair para trabalhar, mas chegou a hora dele voltar para casa, ele ter prazer de voltar para casa, porque ele sabe que ele chegando em casa, o ambiente é um ambiente diferente, né? Um ambiente de paz, né? Então é esse o recado que eu quero dar para você nesse dia. Eu espero que esse meu relato, esses testemunhos que eu estou dando para vocês, venha mudar a vida de vocês, venha mudar a história, o modo de vocês pensarem, achar que não tem mais jeito, né? E tem jeito, pessoal, tem jeito. É só você confiar em Deus. E eu estou aqui, no próximo vídeo, eu vou estar contando